Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Fico muito feliz com a presença de todos aqui. E só vou falar rapidamente, alguns visitantes que estão aqui conosco hoje. Vantuíra e Cecília, que são os pais da Neide. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já temos uma amizade já de longo tempo, lá da Batista dos Povos, né? É um grande prazer revê-los aqui novamente. Nayane, Emília e Marian, sobrinhas, é isso? Marian? É isso mesmo, né? Tá, amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gustavo, né? Que está aí também. Cadê o Gustavo? Está aí. Isabela, namorada do Gustavo. Não sei se era para falar, né? Mas botaram aqui, eu estou lendo, tá? Oliveira, está aqui conosco, Oliveira. Seja bem-vindo, Oliveira, em nome de Jesus. Você já esteve aqui outra vez falando com a pastora, não? Não foi você que esteve aqui falando com a pastora outro dia aqui, não, né? Não, amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Anderson e Elaine, cadê meus companheirinhos de inglês? Oh, glória a Deus. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Começaram a fazer aula na sexta-feira. Aula grátis, professor canadense, nativo. Uma aula fantástica. Uma aula que vocês vão pagar 300, 400 reais por mês para fazer aí fora. E é de graça aqui, gente. E quase não vem ninguém, né? Então, uma propaganda aqui, tá bom? Natália, seja bem-vinda em nome de Jesus, Natália. Bruno e Yara, amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E Priane, é isso? Priane, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bem? Sejam todos bem-vindos, né? Sintam-se à vontade, que nós possamos estar aqui nesse momento de comunhão, podendo louvar e exaltar o nome do Senhor aqui nesse lugar, que isso é tão importante para nós, podendo compartilhar da palavra de Deus. E hoje também é um dia especial, vamos apresentar o pequeno Júnior, né? Gabriel Júnior, né? Fala Júnior, espero que seja Gabriel, amém? Glória a Deus, tá? Vamos então ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria de ler os versos de número 57 e 58, amém? 1 Coríntios 15, 57 e 58. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, mais uma vez nesta manhã, que o Senhor nos ajude a refletir sobre esse texto, Pai. Deus, através das palavras que o Senhor já colocou no meu coração de antemão, Deus, que eu possa passar para a Tua igreja, Senhor, que nós possamos levar essa palavra conosco nesta manhã, Senhor, que nós possamos refletir sobre ela durante a semana, digerindo cada pensamento que for falado aqui, cada texto sagrado que for lido aqui neste lugar, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela vem para transformar as nossas vidas, Pai. Como sempre temos dito aqui, a Tua palavra é poderosa, ela é exata, ela é inerrante, ela é uma palavra que transforma, uma palavra transformadora, Senhor. E eu creio, Pai, que hoje vidas serão transformadas aqui, porque sempre somos tocados por ela, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa nossas vidas aqui nesta manhã, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar-se, amém? Só para a gente entender um pouquinho o contexto, eu fiz algumas anotações aqui para nós falarmos um pouquinho sobre essa carta, né? A carta de 1 Coríntios, ela foi escrita por Paulo no ano de 56 da era cristã, amém? No ano 56 da era cristã, não foi escrita em Corinto, mas foi escrita em Éfeso, amém? Ela é uma cidade portuária, era uma cidade portuária, um rico centro empresarial, possuía um teatro ao ar livre, imagine só, com capacidade para 20 mil pessoas, amém? Imagine há 2000 anos atrás, um teatro para 20 mil pessoas, né? Então não é muito diferente hoje dos nossos grandes estádios, né, que nós temos aqui de futebol, né?
Os jogos atléticos, chamados jogos istmicos, só perdiam em importância para os jogos olímpicos. Eles tinham essa comemoração lá, faziam esses jogos istmicos, que chamavam-se jogos istmicos, e eram muito conhecidos e muito importantes. A população ela era constituída de gregos, romanos e orientais, né? Da parte do Oriente. Com grande orgulho, eles exibiam o templo de Afrodite, com 1000 prostitutas, imagine só, olha como é que era Corinto, né? Existia um templo lá de adoração a Deus Afrodite, e nesse templo eles tinham, as prostitutas faziam parte dos cerimoniais lá, eram 1000 prostitutas nesse templo. A condição imoral de Corinto era percebida no fato do emprego da palavra corintianizomai, olha que interessante, é uma palavra grega, amém? Mas eles costumavam usar essa palavra corintianizomai, com o intuito de dizer o seguinte, que tinha a ver com cometer fornicação. Então, Corinto era uma cidade tão baixa, moralmente falando, tão perturbada a nível de moral, que as pessoas, de forma pejorativa, usavam o nome da cidade. Quando alguém estava fornicando ou cometendo atos imorais, eles falavam: você está corintianizomai. Olha que coisa incrível, né? Usavam uma palavra da origem do nome da cidade para dizer que existia uma imoralidade naquela situação, né? O evangelho foi pregado por Paulo em sua segunda viagem missionária, no ano de 50 da era cristã. Depois de partir da cidade, quando ele saiu da cidade de Corinto, quando ele foi lá, pregou o evangelho, ele recebeu cartas e começou a receber solicitações dos crentes que moravam lá. E começaram a haver muitas dúvidas. Foi daí então que ele escreve essa carta, primeira carta aos Coríntios, amém? E ali nós conseguimos elencar alguns pontos importantes da carta, não são só esses, mas os pontos mais relevantes de que tratavam essa carta. Essa carta era uma carta, praticamente uma carta prática, era uma carta de teologia pastoral, que ensinava e doutrinava a igreja, né? Então os pontos mais relevantes que nós podemos destacar, falava sobre tribunal de Cristo no capítulo 3, habitação do Espírito Santo no capítulo 6, glória de Deus no capítulo 10, fala sobre a ceia do Senhor no capítulo 11, 23 a 24, nós todos os cultos de ceia que nós costumamos ler esse capítulo, né? Capítulo 11 de 1 Coríntios, fala sobre o amor, capítulo 13, também muito conhecido esse texto, amém? Fala sobre o exercício dos dons, nos capítulos 12 a 14, e fala no capítulo 15, que nós inclusive lemos 2 versículos aqui, fala sobre a ressurreição. Então trata de temas assim muito importantes, e temas que estavam em dúvida na cabeça dos crentes de Corinto, né? Então, por isso que Paulo então escreve essa carta, para poder elucidar, para poder ajudar, para poder mostrar para as pessoas como deveria ser o caminhar da vida cristã, né? E com base nesse texto que nós lemos, refletindo um pouquinho sobre tudo aquilo que trata esse texto, Deus coloca no meu coração algumas coisas acerca do Senhor Jesus Cristo, e a primeira coisa delas é que a morte do Senhor foi uma verdadeira demonstração de amor por nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, quando entrega a sua vida no Calvário, lá no Gólgota, quando ele é pregado naquele madeiro, um sacrifício descomunal, desumano, isso mostrou o amor que ele sente por nós, o que ele sentia por nós. Então isso é algo incontestável, isso é algo que todos sabem, isso é algo que a gente só tem que estar sempre falando mesmo, porque é uma forma de nós até mostrarmos nossa gratidão pelo ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, que foi algo sobrenatural, né? Mas o que também é muito importante é a sua ressurreição, e é justamente do que trata esse capítulo 15, porque a ressurreição, ela é uma demonstração do poder de Cristo sobre a morte. Então Jesus Cristo, quando ele morre ali na cruz do Calvário, e quando ele ressuscita, ele vence a morte, e vencendo a morte, ele mostra para cada um de nós: eu venci a morte, e vocês vão morrer, mas vão morrer fisicamente, mas vão vencer a morte também, amém?
E isso é que ele deixa claro. E nós podemos já ver aqui em alguns versículos anteriores, a partir do verso 51, por exemplo, que diz, se não quiserem abrir, não precisa. Eu vos digo um mistério, através da morte do Senhor, o grande mistério de Deus, porque Deus havia preparado tudo isso já, como nós sabemos, antes da fundação do mundo, antes de que tudo acontecesse, de que tudo fosse criado, Deus já havia feito o seu plano de salvação. E nesse plano de salvação estava justamente a questão da reencarnação, da ressurreição, estava a questão de nós podermos conquistar esse direito da vida eterna, essa graça que o Senhor nos dá, de podermos conseguir ter essa vida eterna para nós. E aqui então nesse versículo 51, a palavra já diz que Ele está dizendo um mistério, revelando esse mistério para nós. E esse mistério é, como diz aqui o verso 51, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Aleluias. Esse é um grande mistério que foi revelado, e que foi entregue para nós, amém? Hoje, nós somos crentes que temos a esperança no Senhor, porque nós sabemos que a nossa vida, ela não termina aqui, nós sabemos que a nossa vida, ela tem uma continuidade, nós sabemos que, como diz aqui a palavra, nem todos morrerão, porque quando o Senhor Jesus voltar, alguns estarão vivos, talvez Ele volte agora, talvez nós estejamos vivos nesse momento, mas existem aqueles que já morreram. Então tanto os que morreram, como nós, ou como aqueles que estarão vivos, serão transformados, amém? Terão seus corpos glorificados, amém? E glorificados estaremos juntos com o nosso Senhor, amém? Vivendo no reino de Deus, aleluias. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. A coisa será muito rápida, a coisa será tão rápida, que não vai haver tempo de se arrepender, amém? Porque quando o Senhor voltar, e como diz a palavra, quando a trombeta, a última trombeta soar, tudo vai acontecer de forma repentina. E aqui a velocidade, ela é muito grande, ela diz que é num abrir e fechar de olhos, é numa piscada, é muito rápido. Por isso que nós temos que ter essa consciência, de saber viver e nos entregar a Cristo, porque não vai ter tempo naquele momento, amém? Mas quando o que parece se revestir do que é imperecível, e o que é imortal se revestir do que é imortal, o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita, a morte foi engolida pela vitória, aleluias. Essa profecia foi feita em Isaías 25, quando o que perece, o que morre, se tornar imortal, o que perece se revestir do que é imperecível, a profecia será cumprida, amém? Glória a Deus por isso. E aqui Paulo fala de uma forma até um pouco sarcástica, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória, morte? Você que parecia tão poderosa, você que amedrontava tanto as pessoas, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder de ferir? Onde está? Onde está a morte? Onde está o aguilhão da morte? É o pecado, e a força do pecado é a lei, mas isso está vencido em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso, aleluias. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias. Mas nós vamos nos ater aqui, nesse último versículo, e o Senhor ele fala, meus amados, em função de tudo isso que nós lemos aqui agora, eu li justamente porque eu tinha que ler por esse motivo, nós sabemos que nós vamos ter o grande presente de ter o nosso corpo glorificado, de ter o nosso corpo transformado, que nós não vamos passar pela segunda morte, a graça que o Senhor nos deu de nós recebermos a vida eterna. Por tudo isso,
por esse mistério fabuloso e fantástico que o Senhor agora nos revela, através da sua palavra. Ele deixa aqui uma recomendação, nesse versículo 58, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o teu trabalho não é inútil. Amém? Aleluias. O que é ser firme? Firme é nunca esmorecer, é resistir, é ser resoluto, é aquele que não hesita, que não vacila, inabalável. É assim que o Senhor quer que nós sejamos na obra, é assim que o Senhor quer que nós, como cristãos e crentes do Senhor, sejamos constantes, que não se altera, perseverante, contínuo, que não muda, progressivo, sempre em frente. O Senhor não quer ver crentes que ora estão animados e de repente no outro dia estão totalmente desanimados, como se tudo ali não tivesse mais nada a ver com a vida dele, como se o poder de Deus acabasse de um dia para o outro. O Senhor não quer isso. O Senhor, Ele quer constância, não importa a adversidade que nos acometa, porque nós sabemos que nós passaremos por situações complicadas. Eu creio que hoje aqui, nesse grupo que nós estamos aqui, muitos estejam passando por situações difíceis. Talvez você esteja passando por um momento na tua vida muito complicado, onde você pode até estar pensando, mas é fácil falar quando eu não estou passando por esse problema. É fácil falar, talvez, porque quem nos vê aqui em cima, parece que enxerga alguém que não tem problemas, porque nós temos que falar, e falar com ânimo, e falar com autoridade, e falar com uma postura de que tudo é maravilhoso no reino de Deus, e é de fato, mas nós temos problemas também. Eu tenho problemas também. Minha empresa está passando por um problema financeiro muito, muito complicado, que chega a ficar, a gente chega quase a perder o sono por isso. A minha esposa está lá na cama agora, como nós oramos aqui por ela. A pastora Marisa não teve condições de vir hoje ao culto, porque não está bem fisicamente. Então nós passamos por problemas. É como já disse uma vez, estou sempre aqui em cima e parece que eu estou sempre fisicamente lindo aqui, lindo no bom sentido assim, de caráter, não fisicamente, amém? Mas me enxergam aqui talvez até como um super-homem, mas ninguém sabe quantas vezes eu tive que subir aqui com diarreia, com dor de cabeça, passando mal, e a gente não tem, a imagem que é passada talvez não seja essa, mas na obra do Senhor, nós temos que ser assim, constantes, não importa a situação, as adversidades que nós enfrentemos, porque elas vão aparecer, não tenha dúvida. Jesus um dia disse: no mundo tereis aflições, vocês vão passar por momentos complicados, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluias. Então nós vamos ter que passar por momentos como esse, mas temos que estar firmes, temos que ser constantes, temos que ser firmes, como diz lá em Josué capítulo 1, seja corajoso, e quando o Senhor nos diz para sermos corajosos, é porque está implícito que a vida não é fácil, está implícito que nós estamos em meio a uma luta, uma batalha, porque ninguém precisa ser corajoso na bonança, ninguém precisa ser corajoso no conforto, na situação tranquila. A coragem ela é necessária quando você tem que enfrentar um perigo, quando você tem que enfrentar uma adversidade, e o Senhor nos diz seja corajoso, seja firme. Sempre atuantes na obra do Senhor, disposto, animado, compromissado, aleluias. Nós temos que ser atuantes, temos que trabalhar na obra do Senhor, como a Marli disse hoje no testemunho dela, ela é uma pessoa pequenininha no reino, isso na visão dela, amém?
mas Deus sabe e conhece a vida dela. Ela pode ter dito e pode até achar isso, como Gideão um dia falou para o Senhor: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo é tão pequena. E ele se tornou um gigante nas mãos de Deus. Amém? E eu vejo isso na tua vida, Marli, e profetizo isso na tua vida hoje, porque na hora que você estava falando aqui, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: essa mulher vai ser uma gigante na minha mão. Não por esse testemunho não, mas porque Deus tem algo grande na tua vida. Amém? Deus vai te dar uma sabedoria tão grande, e você vai impactar vidas, em nome de Jesus. Então, quando nós nos achamos tão pequenos, quando nós nos achamos tão insignificantes, mas isso é a nossa visão humana, a nossa visão de como nós enxergamos as coisas. Só que Deus enxerga muito além. Nós não conhecemos o dia de amanhã, mas Deus conhece o dia de amanhã, o depois de amanhã, o ano que vem e até. Amém? Nele o vosso trabalho não é inútil. Nosso trabalho em prol do reino sempre irá gerar frutos. Sempre irá gerar frutos. O Senhor nos quer trabalhando no reino, trabalhando para expandir o reino. Nós temos estudado isso, nós temos pregado isso aqui sempre e sempre, nos últimos tempos. O reino chegou. A primeira pregação de Jesus Cristo, Mateus 14:17, arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. E nós aqui, o Senhor está aguardando que nós sejamos aqueles que vamos desempenhar o nosso papel, a nossa responsabilidade neste reino. Nós temos a responsabilidade de proclamar o reino, de estender o reino aqui na terra, porque é aqui que nós vamos ficar, irmãos. Isso não está nem no meu sermão, mas Deus me toca no coração para falar um pouco sobre essa questão. Talvez muitos aqui vão se chocar com isso que nós vamos falar, mas já tenho que falar isso, porque Deus coloca no meu coração agora para falar. Esqueçam a questão de que um dia você vai para o céu. O reino é aqui. O reino chegou. E é aqui que nós vamos ficar. Nós vamos viver no reino de Deus aqui. Porque nós temos que começar a pensar um pouco. Quanto tempo nós parece que tivemos uma escama nos nossos olhos, como nós cantamos aqui hoje. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Porque nós não tem muito sentido quando nós começamos a ler a palavra e ver que o Senhor vai nos dar um corpo glorificado. Vocês têm ideia do que seja um corpo glorificado? O Jesus Cristo, Ele nos deu um exemplo do que é um corpo glorificado. Quando Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, Ele volta com um corpo glorificado. E Ele aparece no meio dos discípulos. E Ele fica com os discípulos durante 40 dias. E Ele senta com os discípulos na praia. E Ele come peixe com os discípulos. E Ele estava ali, num corpo glorificado. Agora, por que Deus vai nos dar um corpo glorificado, para nós irmos para o céu, um lugar onde não cabe um corpo, mas somente espírito? É para pensar. Comece a pensar sobre essas questões. Quando o Senhor voltar, a palavra diz que nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Ele não vai nos chamar para o céu. Ele vai descer até as nuvens. Nós vamos subir até as nuvens. E ali vai ser o local de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Comece a ler os evangelhos. Comece a ler os evangelhos. E você vai ver inúmeras passagens falando sobre o reino que está vindo, sobre o reino que chegou, sobre o reino que está aqui.
E não existe nenhuma passagem que fala que você vai estar lá no céu. Apocalipse 21 diz que a nova Jerusalém vai vir da onde? Vai vir da onde? Do céu. A nova Jerusalém vai vir do céu. Apocalipse 21 diz que ela vai descer do céu. E nós vamos habitar na nova Jerusalém. É lá que nós vamos habitar, com o nosso corpo glorificado, tendo como nosso rei o Senhor Jesus Cristo, que vai reinar naquela cidade maravilhosa. Anotei até um versículo aqui, em Efésios 1:10, que diz: o plano de Deus é unir na plenitude dos tempos, no tempo certo, no momento exato, debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Tudo vai convergir para o reino de Deus. A natureza criada vai convergir para o reino de Deus. Porque a palavra diz que a natureza geme dores de parto, esperando o grande dia, onde tudo deverá convergir para o Senhor. Num lugar onde só cabe espírito, num mundo 100% espiritual, como nós podemos imaginar que a natureza criada vai estar lá? Comecemos a refletir sobre isso, é importante. Aleluias. Talvez hoje você esteja passando por um momento em que não consiga ver resultados do seu trabalho na obra, porque aqui a palavra diz que nós temos que ser atuantes na obra. Mas talvez você venha me questionar: mas pastor, puxa, mas eu não vejo nada, eu estou aqui, estou vindo, estou fazendo, mas o que acontece? Parece que nada acontece. Talvez você esteja num momento complicado da tua vida, em que não há nem ânimo para continuar a trabalhar na obra do Senhor. Talvez você esteja se sentindo totalmente desanimado, desanimada. Algumas coisas podem ter acontecido, algumas divergências, alguns conflitos, alguns desentendimentos, e parece que isso te afastou um pouco do trabalho eclesiástico, do trabalho litúrgico, do trabalho, eu não sei, da obra do Senhor. Talvez o desânimo tenha batido na tua porta, pelas adversidades que você tem enfrentado. Aí você começa a pensar: por que continuar? Por que eu vou me esforçar? Onde eu vou chegar com isso? De que vai adiantar? Aí você começa a correr o risco de tomar decisões equivocadas. E começam a vir pensamentos na tua cabeça: vou procurar dedicar minha vida à minha família, vou procurar cuidar mais de mim, vou lutar por coisas que me beneficiam. Para que eu vou ficar gastando energia e tempo em algo que não está frutificando, que eu pelo menos não estou enxergando? Você então começa a buscar no mundo os objetivos para a tua vida, começa a correr atrás do dinheiro, lutar para conseguir conforto, bem-estar, trabalha para poder conseguir segurança material, e aí o mundo secular acaba sendo muito mais importante do que as coisas de Deus. Talvez você possa estar pensando: esse pastor está louco, está falando besteira, não conhece o meu coração. Mas eu digo a vocês, agora eu rebato isso: será que você conhece o teu coração? Porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Reflita seriamente na tua vida e sobre a tua vida. Veja se realmente você está 100% comprometido com as coisas de Deus, e se realmente as coisas de Deus são prioridades na tua vida.
Reflita sobre a questão do tempo que você dedica para a tua vida secular, para as coisas materiais que te cercam, ou para as coisas de Deus. E aí, se você começar fazendo uma reflexão séria sobre isso, você não vai mais dizer que eu estou louco, eu tenho certeza disso. Porque você vai chegar a uma conclusão, eu tenho certeza. Porque nós vemos experiências, isso nós vivemos, isso no dia a dia, a gente sabe como é que é. Exemplos práticos. Eu não gosto de ficar falando muito nisso, porque dá a impressão que eu estou martelando com a cajadada, e eu não gosto muito, né? Porque já fui até criticado por isso, mas é bom às vezes falar um pouco sobre essa questão. Quantas vezes as pessoas não faltam nos cultos, por exemplo? Quantas vezes você falta no trabalho? Quantas vezes chegamos atrasados? Eventualmente é lógico, é normal, mas sempre tem pessoas que sempre chegam atrasadas. Aí eu pergunto, no trabalho sempre chega atrasado? Então aí nós começamos a perceber que o que realmente tem valor para nós. E nós começamos a perceber que o que tem valor realmente nas nossas vidas não são as coisas de Deus. Mas esquecemos, como diz lá em Tiago, que a nossa vida é como uma neblina, que ela aparece de manhã e logo logo se desvanece. Ela some, passa num piscar de olhos. A gente sempre conversa, eu com a minha esposa conversamos e a gente começa a lembrar. Hoje eu estou com 63 anos, eu falo, meu Deus, mas eu tinha 23 anos outro dia, quando casei com ela, 23 anos, parece que foi ontem, e passaram-se 40 anos, só que esses próximos 40 anos eu não vou ver, né? É muito rápido, a gente fica velhinho muito rápido, né? Não é, Adir? Eu falo Adir, mas ele é bem mais novo que eu falo brincando, né, seu Vantuir? Seu Vantuir deve ser da minha geração. A vida, ela passa num piscar de olhos, e nós não damos importância ao que é eterno, ao que vai durar para sempre, e nos preocupamos tanto com esse tempo ínfimo que passamos aqui nesse mundo terreno. Por isso o Senhor, Ele conta conosco, porque o reino dEle está aqui. O Senhor, quando veio, João Batista já começou a anunciar: arrependam-se, o reino está chegando. E quando Jesus chega, a primeira declaração pública, quando Jesus inicia seu ministério, a primeira fala de Jesus foi essa: arrependam-se, o reino de Deus chegou. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. Vocês não escutaram, acho que vocês não estão escutando. Tira o tampão do ouvido. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Aleluias. Mas parece que nós não enxergamos isso, não percebemos. O Senhor nos deu o governo desse reino. Lá em Gênesis 1:26, o Senhor nos entregou o governo desse reino aqui na terra, que é o lugar que Ele preparou e está preparado para nós vivermos, porque senão não tem sentido tudo isso. Comecem a refletir sobre essas questões, que é muito importante. Gênesis 1:26, o Senhor disse: domine o homem sobre todos os animais da terra, os animais que vivem na terra, selvagens, os peixes do mar, as aves do céu, os animais rastejantes. Domine o homem sobre toda a criação. O Senhor Deus não disse: dominemos nós. Ele entregou esse domínio nas nossas mãos. O domínio está nas nossas mãos. Perdemos quando houve a queda, quando Adão e Eva caíram.
nós perdemos esse domínio. Mas o Senhor tinha um plano, e esse plano foi colocado em prática. Jesus veio para nos devolver esse reino. Aleluias, glória a Deus. Nós somos tão importantes para Deus, nesse modelo que Deus criou, e nós às vezes não entendemos. Se Deus nos criou homem, físico e espiritual, justamente nós somos o elo de ligação deste reino terreno visível com aquele reino invisível do céu. Porque não existe uma forma de um espírito atuar diretamente no material. É preciso haver um canal de comunicação. E por isso que Deus cria o homem, físico e espiritual. Porque Deus fala conosco no espírito, e nós agimos no reino visível, materialmente. Isso é tão lógico, e isso é tão claro. Tão claro que o Senhor teve que enviar o seu Filho encarnado. Jesus não veio somente em espírito, Ele teve que encarnar para poder agir nesse mundo. O mundo está preparado para nós, o reino está preparado para nós, para que nós possamos assumir o domínio, o controle, o governo deste lugar. E é essa geração que vai estar alinhada com Deus nesse propósito, porque Deus está entregando este governo nas nossas mãos, e nós temos que nos compenetrar disso, temos que ter a consciência disso, e temos que começar a trabalhar para a expansão do reino de Deus aqui neste lugar. Mas vamos voltar. Eu sei que não é o sermão, gente, desculpe. Acho que é um desabafo. Desculpe, era um desabafo. O sermão não era exatamente esse, amém? Mas aí você começa a lutar por aquilo que não é tão importante na tua vida, porque parece que as coisas de Deus, elas parecem que não caminham da maneira como você imaginava, ou como você imagina, e começa a se dedicar no mundo material, no mundo secular, e gastar tempo com essas coisas. Existe um ditado que diz, de uma pessoa ilustre aí, eu não gosto de falar o nome, porque às vezes choca, né, os crentes, né? A religiosidade às vezes delas mas eu vou falar, né? Dalai Lama disse uma frase, né? Que é uma pessoa que tem uma fé que não tem nada a ver com a nossa, mas é uma pessoa sábia, amém? E ele disse que o homem gasta a vida e a saúde para ganhar dinheiro, e depois gasta o dinheiro tentando recuperar a vida e a saúde. E é assim que às vezes nós nos tornamos. Nós não damos a importância devida às coisas de Deus, corremos para as coisas do mundo, começamos a lutar freneticamente, em detrimento das coisas de Deus. Esquecemos lá que em Mateus 6,33 a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai prover tudo aquilo que você precisa, a partir do momento que você começa a buscar primeiro o reino dEle, a justiça dEle. Mas a gente não entende isso, nós achamos que nós somos muito poderosos, e achamos que conseguimos fazer tudo com a força das nossas próprias mãos, e partimos para a guerra, e partimos para conquistas, para trabalho, e aí acontece isso. Trabalhamos a vida inteira, gastamos nossa saúde, e chegamos no fim da vida, tudo aquilo que nós acumulamos vai embora, para a gente tentar recuperar alguns poucos anos de saúde para continuar vivendo. Gente, isso é uma coisa totalmente irracional, não tem lógica, amém? Eu vou te contar uma história rapidamente de um homem que tinha tudo para não ser firme, como diz esse versículo 58, para não ser constante nas coisas de Deus. Um homem que passou por situações em que, pelo que ele passou,
talvez muitos ou a maioria, nem pensasse mais em ser atuante na obra, que não valeria a pena continuar fazendo tudo o que fez. Esse homem é José do Egito. O que José passou, imaginem vocês, e que conhecem bem a história, foi rejeitado pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo, foi parar como escravo na casa de Potifar, foi assediado pela mulher de Potifar, não cometeu adultério, manteve-se firme, constante, atuante na obra, porque ele temia um Deus poderoso. Ali ele não fazia para ser visto pelo seu patrão, para ele não existia o que nós conhecemos como meritocracia, ele não fazia para se promover, ele fazia porque ele tinha um coração temente a Deus, porque quando a mulher de Potifar assediou ele, ele poderia muito bem ter cumprido os desejos dela, porque se ele quisesse conseguir mais coisas, ele conseguiria através disso, mas ele se manteve firme, e graças à sua fidelidade foi jogado num calabouço. Tudo isso já seria suficiente para esse homem chegar e falar: não, isso não vale a pena, o que é isso? Que me adianta eu ser temente a Deus, que me adianta ser firme, que me adianta ser constante? A minha vida parece que está degringolando a cada momento, a cada fase. Estava lá com a minha família, com meu pai, com meus irmãos, de repente estou numa cisterna, daqui a pouco eu estou como escravo, e de mais um pouco para frente já estou num calabouço, e vou parar onde? Chega, não quero mais saber disso. A minha vida na igreja, para que eu vou ficar cultuando a Deus? Para que eu vou ficar vindo? Para que eu vou fazer a obra? Para que tanta coisa? Não, cada dia está pior. Minha dívida aumenta, minha situação complica-se cada vez mais, os conflitos na minha casa são cada vez mais piores. Minha saúde está indo para o beleléu, meu filho metido em droga. Para que eu vou continuar? Para que continuar caminhando? Ser temente a Deus, com que objetivo? A vida está cada dia pior. E José tinha todos os motivos para pensar da mesma forma, porque a cada momento, a cada fase da vida dele estava pior. Mas ele foi agraciado, e o Senhor sabia, e eu creio até que Deus testava o coração dele, e o grande prêmio, que ele se tornou a segunda pessoa mais importante da maior potência da época, que era o Egito. Aleluias. Existe um versículo que diz, Jesus falando: e eu afirmo a vocês que isto é verdade, aquele que por causa do reino de Deus deixar sua casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro vai receber o que? A vida eterna. Isso é o que Deus tem para nós. Aquele que buscar o reino de Deus, como José buscou, vai receber ainda nesta vida muito mais do que você imagina. Deus vai te abençoar sobremaneira, e de quebra, Ele te dá depois ainda a vida eterna. Aleluias. Abaixe suas frontes, feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, abrir o nosso coração nesse momento, Pai. Deus, eu sei que é muito difícil, que às vezes a vida parece ingrata, os problemas chegam de uma forma avassaladora, carregando às vezes tudo que temos, tudo que conquistamos, bens materiais, a paz. Parece que nada dá certo,
por mais que eu lute, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, Deus, parece que o Senhor não me ouve. Mas eu digo a você nesta manhã, siga o exemplo desse homem, de José, que ele não conseguia, se ele fosse olhar pela ótica humana, ele não conseguia ver resultados imediatos ali, não. E ele não fazia o que fazia por recompensa, mas fazia porque temia ao nosso Deus. Seja temente a Deus, olhe para o reino de Deus, busque o reino de Deus. O Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida. O Senhor quer trabalhar na tua vida ainda neste tempo. Isto não é fantasioso, não. Não é preciso você esperar o dia da sua morte física para poder estar na glória junto com o Senhor. Não é agora. O Senhor tem algo tremendo para fazer na tua vida agora. E Ele quer fazer esse algo na tua vida agora. Mas Ele está esperando uma resposta tua agora. Ele quer que você seja a resposta dEle agora, nesse tempo. Ele espera esse versículo 58 agora na tua vida. Que você seja firme, que você seja constante, que você seja atuante. É isso que Ele espera de você. E se você acha, pelo orgulho do teu coração, que tudo isso é fantasia, não espere chegar o momento de desespero. Não espere chegar o momento em que você vai estar numa cama, sem poder se levantar. Não espere chegar no momento onde as coisas desabam de tal forma ao teu redor, que você não consegue encontrar um único ponto para se apoiar. Não espere chegar no momento de desgraça total na tua vida, para você chegar e começar a pensar: puxa, será que eu deveria? Será que se eu tivesse? Será que se eu me dedicasse? Será que se eu olhasse para Deus de uma forma diferente, isso teria acontecido? Não espere esse momento. Hoje pode parecer fantasia, mas vai chegar o momento na vida de muitos, onde a dor virá, de uma forma dilacerante, de uma forma que você não vai conseguir controlar. E é bom que não chegue esse momento. O Senhor está te aguardando agora. Ele está colocando nas tuas mãos agora algo poderoso. E Ele quer te usar agora. E quer te recompensar agora. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas? Amém? Para esse Deus maravilhoso. Aleluias. Esse Deus que não nos abandona. Esse Deus que como a Anice leu lá em Provérbios 37, foi isso, né, Anice? Salmos 37, versículo 5, é isso, Anice? 4 e 5, vou até ler de novo. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja, aleluias. Quando a Anice leu esses 2 versículos, eu falei: puxa vida, ela leu o desfecho do meu sermão. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Amém? Aleluia. Esse Deus merece ou não merece? Mais uma salva de palmas, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim,
Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso.